Você já olhou seu extrato do IS esse mês e teve a sensação de que algo simplesmente não bate? Pois agora, finalmente, parece que a justiça está sendo feita e de forma surpreendentemente rápida. Sim, é isso mesmo. Devoluções automáticas foram confirmadas e tem dinheiro extra chegando no final do mês, direto na conta dos beneficiários, sem precisar entrar com processo, sem espera de anos na justiça, sem complicação. Acredite se quiser. Isso já começou e está sendo chamado de um verdadeiro milagre por quem nem acreditava mais que seria ressarcido. Durante anos, muitos aposentados e pensionistas sofreram com descontos indevidos aplicados por associações e sindicatos nos benefícios do IS. Muita gente nem sabia do que se tratava, só percebia que o valor do benefício estava vindo errado, menor. E o pior, quando tentavam respostas, era um jogo de empurra. Mas agora o cenário mudou. O governo abriu um prazo para adesão ao acordo de ressarcimento, e quem entrar agora pode receber esse valor sem processo, direto na conta, com correção monetária. A primeira leva de pagamentos já começa a cair no dia 24 de julho. Estamos falando de mais de 3 milhões de beneficiários elegíveis, e esse pode ser o seu caso. E tem mais. Se você contestou o desconto e não teve resposta da entidade, você já está automaticamente na fila para o reembolso. O que parecia um problema sem fim virou solução em tempo recorde. Mas atenção, o prazo para aderir termina em novembro e se você perder, pode não ter outra chance. Então fica comigo, porque neste vídeo vou te explicar quem tem direito, como receber, o que fazer passo a passo, e se vale mesmo a pena aceitar esse acordo ou seguir pela justiça. Vamos juntos até o fim entender tudo isso. E olha, se tem uma coisa que a gente sabe é que quando o dinheiro some do benefício sem explicação, dá uma dor de cabeça que ninguém merece. Durante anos, aposentados e pensionistas viram seus pagamentos do IS chegarem com valores estranhos, mais baixos, e muitas vezes nem sabiam o porquê. Descobriram depois que associações e sindicatos estavam fazendo descontos sem autorização. Só que o mais revoltante é que, mesmo depois de registrar queixas, a maioria não recebeu resposta alguma. Agora, depois de anos de cobrança, parece que o jogo virou. O governo finalmente reconheceu a gravidade da situação e, com isso, começou a fazer as tão esperadas devoluções. E o melhor, sem precisar entrar com um processo na justiça. Você pode estar pensando: ah, mas será que isso é verdade mesmo? Será que não é só mais uma promessa? Pois não é promessa, é realidade. O presidente do IS já confirmou que a partir de julho os primeiros pagamentos estão sendo feitos, e isso com base na ordem de adesão ao acordo. Quem contestou o desconto não teve retorno da entidade e agora aceitar o acordo pelo site ou aplicativo do IS pode ser ressarcido diretamente na conta em que recebe o benefício. E mais, os pagamentos serão feitos com correção monetária pelo IPCA, o que significa que o valor não virá defasado. É como se o dinheiro estivesse esperando para cair na sua conta esse tempo todo e agora, finalmente, voltasse com um pequeno reajuste. Mas é claro que tem muita gente ainda com dúvida. Afinal, aceitar esse acordo significa abrir mão de entrar com ação judicial. E aí entra uma questão importante. Será que vale mesmo a pena aceitar? É aqui que entra a orientação de especialistas. Advogados previdenciários têm dito que, sim, para muita gente esse acordo pode ser vantajoso, principalmente para quem está numa situação mais urgente, em que esse dinheiro faz uma grande diferença no orçamento do mês. Imagine só, você que teve desconto de US$ 100, US$ 200 ou até mais, agora receber esse valor de volta em parcela única, corrigido, sem precisar esperar anos por uma decisão judicial. Em tempos difíceis, isso pode ser a diferença entre comprar os remédios do mês ou não. Agora, se você tem condições de esperar e está disposto a seguir com um processo na justiça, pode até conseguir valores maiores. Isso porque, judicialmente, é possível tentar também indenizações por danos morais e até devolução em dobro do valor descontado indevidamente. Só que é claro, isso envolve advogado, tempo, risco de perder e, claro, a paciência de enfrentar o sistema judiciário. Então, o que fazer? A resposta é: depende do seu caso. Por isso, o ideal é conversar com um profissional, entender os prós e contras e tomar a decisão com base no que for melhor para você. E tem mais novidade no meio disso tudo.
O próprio governo abriu um sistema onde os idosos com mais de 80 anos, indígenas, quilombolas e pessoas que sofreram descontos depois de março de 2024 vão receber atendimento prioritário. Isso porque já se entendeu que essas pessoas estão em situação mais delicada e precisam de um retorno mais rápido. Inclusive, o IS vai até comunidades ribeirinhas e isoladas com o programa Preve Barco, que vai levar atendimento presencial onde normalmente esse tipo de serviço não chega. O avanço? Com certeza. Ainda mais num país onde a burocracia costuma ser o principal inimigo do aposentado. Outro ponto importante é o seguinte: se você ainda não aderiu ao acordo, mas teve desconto indevido, precisa correr. O prazo para adesão vai até o dia 15º de novembro deste ano. Não é o tipo de coisa que dá para deixar para depois. Se você perder esse prazo, pode ficar sem receber nada, a não ser que decida entrar com uma ação na justiça. E aí, como já falamos, é um processo bem mais lento. Então é hora de agir. Agora, vamos falar um pouco sobre como fazer essa adesão. E simples, não tem complicação. Tudo pode ser feito direto pelo site ou aplicativo do Meu IS. Você acessa com seu CPF, entra na aba Consultar Pedidos, depois clica em Cumprir exigência. Lá vai aparecer um campo com os comentários recentes do IS sobre seu benefício. Quando aparecer a opção Aceita receber e abre mão de entrar com ação judicial sobre o caso, é só clicar em Sim e depois em Enviar. Pronto. A partir daí, é só aguardar o depósito, que será feito conforme a ordem de adesão, respeitando a fila. Os primeiros pagamentos começaram agora no dia 24 de julho, com uma média de 100 mil beneficiários atendidos por dia. Isso significa que quanto mais rápido você fizer a adesão, mais cedo vai receber. É para quem está sem acesso à internet ou tem dificuldade com aplicativos, dá para fazer isso pelo telefone 135 ou até mesmo nas agências dos Correios, que estão preparadas para esse atendimento. Ou seja, desculpa para não tentar resolver agora não tem. E se você ainda está em dúvida sobre o que aconteceu, vamos recapitular rapidinho. A fraude começou há muitos anos, com associações e sindicatos fazendo descontos sem autorização nos benefícios do IS. O escândalo só ganhou força a partir de 2023, quando a mídia começou a noticiar em massa e a pressão popular aumentou. O próprio ministro da Previdência reconheceu que os sistemas de controle e de alarme do IS foram desligados, o que abriu as portas para esse tipo de golpe. Muita gente viu dinheiro sair da conta e não sabia nem quem estava cobrando. Agora, o governo diz que quer corrigir isso e devolveu ao menos parte do valor. A iniciativa, que já foi homologada pelo STF, dá um certo respaldo para quem tem medo de golpe ou promessa vazia. Mas como tudo no Brasil, ainda há um jogo de empurra entre os governos. Enquanto o atual presidente culpa o anterior por não ter feito nada, os registros mostram que o problema já existia desde a década de 1990. Ou seja, não começou agora, mas também não foi resolvido lá atrás. A verdade é que a bomba estourou agora e, finalmente, começaram a tomar providências. Independente de quem é o culpado, o que interessa para você é: o dinheiro pode voltar para o seu bolso ainda esse mês. Outra coisa que merece destaque é o chamado período de maciça do IS. E durante esse processo que os sistemas da Dataprev, que processam todos os pagamentos, são travados por 2 dias para revisão e atualização da folha de pagamento. Em julho, esse bloqueio aconteceu nos dias 12 e 13. Em agosto, será nos dias 16 e 17, que caem num fim de semana. Durante esses dias, não é possível fazer desbloqueio de benefício para empréstimo ou atualizar cadastro. Por isso, se você está pensando em contratar empréstimo ou precisa liberar algo, o ideal é evitar esses 2 dias. E a gente precisa reconhecer, apesar dos atrasos, da desorganização e das narrativas políticas, é a primeira vez em muitos anos que se vê uma movimentação concreta para devolver valores diretamente aos aposentados e pensionistas prejudicados. É claro que ainda tem muito o que melhorar. Tem quem esteja esperando valores maiores, tem gente que vai contestar, tem dúvidas ainda sobre quem exatamente tem direito e como será feita a correção. Mas o importante é que o processo começou, e com data marcada, ordem de pagamento e canais claros de atendimento. Então, a grande pergunta que fica é: você vai esperar mais uma década por um processo judicial ou vai aproveitar essa oportunidade de reaver pelo menos parte do que é seu por direito agora? Isso, claro, respeitando sua condição, seu momento
seu orçamento e seu entendimento do que é melhor para a sua vida. O que não dá é ficar parado, esperando que alguém resolva por você. O tempo corre, o prazo está passando e a fila de pagamentos está andando. Quem agir primeiro, recebe primeiro. E para quem está em dúvida se tudo isso é verdade ou não, basta entrar no site oficial do IS, ligar para o 135 ou ir até os Correios. Lá você pode confirmar com os atendentes, acessar seu benefício e ver se você está entre os mais de 3 milhões de brasileiros que têm direito ao reembolso. De novo, não precisa enviar documentos, não precisa contratar advogado, não precisa pagar ninguém para isso. O processo é totalmente gratuito. Então, esse é o momento. Depois de anos de espera, de frustração, de descontos indevidos, de promessas vazias, finalmente uma boa notícia. E se você conhece alguém, um vizinho, uma tia, um pai, uma mãe, que sofreu com esse tipo de desconto, compartilhe esse vídeo. Espalhar informação correta é a melhor forma de garantir que mais gente receba o que é de direito. E mais do que isso, é uma forma de mostrar que, sim, o povo aposentado do Brasil ainda tem voz e merece respeito.